Sid era um menino órfão que, do nada, foi teletransportado para outro mundo. Neste novo mundo, os demônios venceram a guerra e a humanidade ficou sem um herói. Sid encontra a espada do herói e ganha poderes divinos para lutar, mas descobre que está sozinho porque ninguém se lembra de quem ele é. Muitos anos atrás, uma guerra massiva eclodiu entre 5 raças poderosas, todas lutando para dominar o mundo. No final, um herói humano chamado Sid selou as outras raças e levou a humanidade à vitória. Agora, muito tempo depois da guerra, conhecemos Kai, um rapaz de aparência comum que tem um trabalho bem chato guardando o cemitério onde os demônios foram selados. Um dia, enquanto estava num encontro com sua prima, algo estranho acontece. O mundo ao seu redor começa a falhar, a distorcer. O céu pisca, o chão treme, e então um buraco negro surge, puxando sua prima pra dentro. Tudo ao seu redor desmorona em questão de segundos. Kai, de repente, se vê no meio de uma cidade vazia e completamente destruída. Confuso e sozinho, ele não tem a menor ideia do que acabou de acontecer. Antes que pudesse reagir, um demônio aparece e ataca imediatamente. Kai desvia, ainda sem ter certeza do que está realmente acontecendo. O demônio lança outro feitiço, Kai pega sua arma e dispara uma bala élfica. A bala funciona porque a magia do demônio é baseada em energia élfica. O demônio ataca novamente e Kai avança, usando sua arma como se fosse uma espada. Ele puxa o gatilho a queima-roupa, disparando uma bala de Draco que explode como o sopro de um dragão. O demônio é derrotado. Kai está chocado. Ele nunca havia usado suas habilidades em combate real antes e não esperava que funcionassem tão bem assim. Outro demônio aparece sentindo o perigo. Ele começa a conjurar um feitiço poderoso. Bem a tempo, os colegas e amigos de Kai aparecem e cancelam a magia. Todos eles escapam juntos em um carro. Kai está completamente sobrecarregado. As coisas pioram ainda mais quando seus amigos mais próximos, Saki e Ashran, parecem não se lembrar dele de jeito nenhum. Eles o levam para um abrigo e explicam que a humanidade perdeu a guerra há 30 anos. Agora, apenas um pequeno grupo de humanos permanece, vivendo no subsolo como parte da resistência. No abrigo, Kai conhece a comandante da resistência, Jean, que também é sua prima e namorada. Mas ela o ignora completamente, não mostrando nenhum sinal de saber quem ele é. De volta ao seu quarto, Kai procura por respostas. Ele verifica todos os registros e descobre algo realmente chocante. Não há nenhuma menção a ele ou a Sid, o herói que uma vez salvou o mundo, todo o resto corresponde ao que ele se lembra. Os outros 4 heróis, um para cada raça, ainda existem. Mas desta vez, a humanidade nunca teve um herói e os demônios venceram. Uma coisa não faz sentido. Os cemitérios para selar as 4 raças ainda existem. No dia seguinte, Kai pega emprestado o carro de Ashran e dirige até o cemitério que costumava guardar. Ele encontra a entrada e explora o interior. Bem lá no fundo, ele descobre a lendária espada de Sid. Assim que ele toca a espada, uma voz estranha entra em sua mente, e ele é subitamente teletransportado. Ele acorda em um lugar celestial e muito estranho. À sua frente está uma garota acorrentada, claramente não humana, presa a um pilar enorme. Ela parece fraca e indefesa, e implora para ser salva. A garota se apresenta como Rin antes de cair de joelhos. Kai fica preocupado e se aproxima para ajudar. Enquanto permanece cauteloso, ele a avisa para não atacar e ativa a espada dizendo: "A lâmina brilha e ele a usa para cortar o pilar ao meio." Imediatamente, Rin se levanta e o repreende, acreditando que ele é um demônio de baixo escalão. Kai tenta entender o que está acontecendo, mas ela começa a atacar com magia. Ele desvia do primeiro feitiço, mas um segundo já está vindo em sua direção. Ele hesita, então decide confiar em sua espada e corta o feitiço ao meio. Rin fica surpresa que um demônio de baixo nível pudesse bloquear sua magia, mas Kai explica que ele é humano. Ela se desculpa por seu comportamento e admite que tem um ódio profundo por demônios. Kai aceita as desculpas e pergunta sobre a raça dela, mas Rin se recusa a responder. Quando ele pergunta onde eles estão, Rin diz que também não sabe. Ela se lembra de ter lutado contra Vanessa, a heroína dos demônios, e então, de repente, ter sido presa neste lugar estranho. Kai percebe que isso significa que Rin deve ser muito poderosa para sequer conseguir enfrentar Vanessa. Rin confirma, mas também fica impressionada com Kai, já que ele foi capaz de cancelar a magia dela. De repente, um buraco negro se abre atrás dela e uma estranha garota monstro sai. Ela anuncia que a identidade de Rin despertou e que o nível de ameaça de Kai para o novo mundo agora está no seu máximo. Ela ataca, mas Kai e Rin desviam e correm. Enquanto fogem, a garota monstro usa um buraco negro para prender Rin. Então ela invoca orbes mágicos para torturá-la. Vendo isso, Kai encontra a coragem para atacar e corta o braço do monstro com sua espada. A garota monstro reconhece a lâmina como a espada proibida, mas não consegue entender por que ela está ali. Aproveitando a chance, Kai e Rin escapam através de um portal de luz. Do outro lado, Rin o abraça. Ela finalmente se abre, revelando que todas as raças a rejeitaram por causa de sua origem. Os demônios até a chamavam de abominação. Foi por isso que ela lutou contra Vanessa. Kai se identifica com ela. Nenhum de seus amigos se lembra dele e parece que ele está em um mundo diferente. Onde os demônios tomaram as cidades humanas. Mas Rin está confusa. Ela se lembra que os humanos estavam começando a vencer a guerra, pouco antes de sua luta com Vanessa. Kai quer respostas, mas Rin não consegue se lembrar de nada com clareza. Ainda assim, ele fica aliviado ao encontrar alguém que compartilha o mesmo conhecimento que ele. Ele a chama de sua igual.
Eles decidem ir embora, mas Rini desmaia sob a luz do sol. Kai a leva de volta para seu quarto na cidade subterrânea. Mais tarde, Rini começa a acreditar que eles realmente estão em um mundo alternativo onde os demônios venceram. Ela pensa que a única esperança deles é escapar e retornar à linha do tempo correta. Naquela noite, Rini acorda Kai. Ela sente a presença de demônios por perto. Momentos depois, a cidade subterrânea é atacada. Kai percebe que os humanos que vivem ali estão presos, sem ninguém forte o suficiente para protegê-los. Então ele se dá conta. Talvez ele seja o único neste mundo que pode agir como Cid, o herói da humanidade. Kai corre para ajudar. Ele usa tudo o que se lembra de seu mundo, conhecimento de batalha, estratégia e técnicas para ajudar os outros a lutar. Com artes marciais, golpes de espada e balas que cancelam magia, ele ajuda a virar o jogo, lutando ao lado de Rini. Depois de ver suas habilidades, Saki e Ashram o levam até Jan, esperando que ele possa ajudar a resistência. Kai conta sua história, mas os oficiais não acreditam que ele seja de outro mundo onde os humanos venceram a guerra. Eles zombam dele. Jan-hyun, no entanto, se lembra de como Kai parecia conhecê-la quando se encontraram pela primeira vez. Curiosa, ela pergunta sobre o relacionamento deles no mundo dele. Kai explica que eles eram primos de segundo grau. Ele começa a compartilhar detalhes, nomes de seu pai e avô que apenas alguém próximo a ela saberia. Jan fica chocada e encerra a reunião. Mais tarde naquele dia, ela o chama de volta. Ela ainda não acredita que o mundo dele exista, mas admite que os detalhes pessoais a abalaram. Ela decide que eles devem confiar em suas habilidades de batalha e conhecimento, especialmente porque a localização da cidade foi exposta. Alguns demônios escaparam durante a última luta. Jan quer atacar os demônios em fuga, mas Kai discorda. Atacá-los pode trazer ainda mais demônios para a cidade. Em vez disso, ele sugere que ataquem a capital real. Jan fica atordoada. Isso significaria enfrentar Vanessa, a heroína demônio que derrotou a humanidade e tomou a capital em uma única noite. Kai entende o risco, mas se sente confiante. Ele agora tem a espada de Cid e Rini ao seu lado. Jan não tem certeza se deve deixá-los liderar, mas Kai a lembra que, em seu mundo, Cid derrotou Vanessa sozinho. Ele admite que não sabe se pode vencer, mas se não fizer nada, não conseguiria encarar as versões de Saki e Ashram de seu próprio mundo. Esta pode ser a única chance deles. A maior parte do exército demônio está ocupada lutando contra as outras 3 raças nas fronteiras. Apenas cerca de 10% restam guardando a capital. Kai acredita que eles devem atacar agora. Jan concorda. Eles reúnem as tropas e se preparam para a batalha. Usando um túnel subterrâneo escondido, eles seguem direto para a capital, prontos para a guerra. Kai e Rini unem forças com Saki, Ashram e alguns outros enquanto iniciam sua missão de atacar a capital. Jan e o resto das tropas ficam para trás, enquanto a equipe de Kai avança em direção ao seu alvo final, Vanessa. Saki e Ashram recebem um papel crucial, alcançar a sala de controle do palácio e apagar as luzes depois que Kai e Rini subirem para enfrentar Vanessa. Mas assim que a missão começa a correr sem problemas, um alarme infravermelho dispara. Suas posições são expostas. O grupo avança rapidamente, mas no caminho eles encontram demônios que os param depois de avistar as asas de Rini. Os demônios a chamam de nojenta. O insulto a atinge, mas Rini se mantém firme. Ela constrói uma parede de gelo, isolando-se do grupo para que Kai possa continuar sozinho. Os demônios a cercam e começam a insultá-la ainda mais, chamando-a de abominação. Eles não conseguem entender como ela cheira a anjo, demônio, elfo, anão, espírito e dragão. Tudo ao mesmo tempo. Rini não recua. Ela lança vários feitiços poderosos e admite que sabe o que é, mas ainda odeia demônios mais do que qualquer coisa. Seu feitiço explode com uma força avassaladora. Enquanto isso, Kai chega à câmara de Vanessa. Ela o cumprimenta calmamente, tentando tentá-lo, mas rapidamente percebe que este é o humano que usa balas élficas. Quando Kai explica que vem de um mundo onde os humanos venceram a guerra e selaram os demônios, Vanessa ri, desdenhando, até que ele menciona o nome Cid. Ouvir o nome a faz entrar em pânico. Vanessa murmura algo sobre Cid e a reencarnação do mundo, mas se recusa a explicar. Em vez disso, ela lança um feitiço poderoso. Kai contra-ataca com sua arma, cancelando a magia dela e cortando seu peito, apenas para perceber que era uma ilusão. Ela ataca por trás, mas falha novamente. Seus olhos se arregalam enquanto ela observa a espada dele liberar um ataque semelhante ao sopro de um dragão. Ela agora sabe que ele não está mentindo, mas não para. Ela começa a conjurar seu feitiço mais poderoso, um forte o suficiente para destruir qualquer raça. Kai desvia, mas o ataque abre um buraco na parede. Distraído, ele é pego de surpresa quando ela lança outro feitiço sob seus pés, explodindo o chão. Ele consegue escapar bem a tempo. Naquele momento, Rini chega para ajudar. Seu corpo está coberto de ferimentos. Kai percebe que se fosse ele no lugar dela, estaria morto. Mesmo ferida, Rini avança para lutar. Mas assim que ela está prestes a se mover, um enorme buraco negro se forma no céu. Ele prende Vanessa em correntes escuras. Do buraco negro, uma garota monstro aparece. Ela decide eliminar Vanessa, explicando que ouvir o nome de Cid fez sua mente se quebrar, uma influência que poderia destruir este mundo. Ela começa a conjurar um feitiço da morte. Vanessa, furiosa e recusando-se a morrer assim, libera sua verdadeira forma demoníaca. Ela agarra a garota monstro pela cabeça, chamando-a, e dispara seu ataque mágico mais forte. O feitiço não destrói a garota monstro, mas causa danos pesados, forçando-a a recuar para o buraco negro. Kai observa tudo maravilhado. Ele percebe que Rini era forte o suficiente para enfrentar alguém como Vanessa, mesmo que por pouco. Mas Rini começa a entrar em pânico. Algo está errado. Ela diz, esta não é a Vanessa de que ela se lembra de seu mundo. Esta versão é muito mais forte.
Vanessa libera todo o seu poder, pronta para matar os dois que estão diante dela. Kai se prepara para lutar, mas Rini se move primeiro. Ela avança rapidamente, agarra Vanessa e lança uma barreira espiritual, dizendo a Kai para escapar. Vanessa chama a barreira de fraca, a estilhaça com facilidade e arremessa Rini para longe. Kai vê uma abertura e tenta contra-atacar, mas Vanessa o atinge com magia devastadora. Seu corpo é arremessado contra a parede, deixando sangue espalhado pela pedra, e Rini olha com horror enquanto Kai desaba no chão, sangrando. Ela percebe que este deve ser o fim para ele. Vanessa zomba dela, mas em vez de desespero, Rini sente algo mais, raiva. Alimentada por um ódio ardente, ela libera todo o seu poder. Seu corpo se transforma, revelando sua verdadeira forma, um híbrido de todas as 5 raças. Ela avança contra Vanessa, arremessando-a contra a parede, mas Vanessa agarra seu braço e zomba. A demônio a ridiculariza, culpando Rini pela morte de Kai. Ela diz que Kai poderia ter vivido se Rini não tivesse escondido sua verdadeira forma. Vanessa afirma que estava até disposta a deixá-lo ir, mas Rini tinha muito medo de mostrar a ele o que realmente era. Muito medo de que ele a visse como um monstro. Lágrimas escorrem pelo rosto de Rini. Ela se culpa pela morte de Kai. Sem ter como trazê-lo de volta, ela escolhe outro caminho. Ela começa a conjurar um feitiço de maldição. Sangue jorra de seus corpos enquanto a maldição se manifesta. Mas antes que Rini possa terminar, ela desaba de joelhos. Confusa, ela olha para Vanessa, que ri. Vanessa revela que havia preparado o próprio palácio. Um feitiço oculto a protege de maldições e reflete seus efeitos. Porque Rini é espírito, celestial e besta, tudo ao mesmo tempo. O contra-ataque é triplo. Seu corpo se contorce de dor. Quebrada, Rini aceita seu destino. Ela chora, pedindo desculpas a Kai por tê-lo falhado, enquanto Vanessa invoca chamas para acabar com sua vida. No último segundo, Kai a puxa para longe. Ela o encara em descrença. Ele está vivo, ele explica que só sobreviveu graças a ela ter ganhado tempo para ele. Vanessa está chocada, não consegue acreditar que qualquer humano pudesse sobreviver ao seu feitiço 2 vezes a queima-roupa. Kai sabe a verdade. Foi a espada que o salvou. Agora ele avança com a mesma determinação que Rini havia demonstrado. Vanessa zomba dele, alegando que ele não é diferente dos incontáveis humanos antes dele. Eles sempre gritam sobre força, espírito ou o futuro, mas no final não passam de insetos fazendo barulho. Outras raças têm heróis, os humanos não. Kaia responde com determinação. Ele jura se erguer como o representante da humanidade. Vanessa conjura um meteoro massivo. Kai o corta em pedaços com uma espada e sinaliza para seus aliados. As luzes do palácio se apagam. Vanessa percebe o plano dele. Humanos não têm magia para ver na escuridão, mas ela nota a espada dele brilhando e a mira. Quando a luz retorna de repente, ela percebe que foi enganada. Rini está segurando a espada, tornando-se o alvo. Kai, escondido, usa seus 10 anos de artes marciais para lançar Vanessa no ar. Ele pega a espada jogada de volta para ele por Rini e desfere um golpe final. A heroína demônio cai de joelhos, seu corpo começando a se estilhaçar, mas antes de desaparecer, ela revela a verdade. Cid previu este futuro. Ele previu que um dos outros 3 heróis reescreveria o mundo. Para se preparar, ele deu sua espada a Vanessa, acreditando que era a única chave para consertar as coisas. Kai não entende. Por que Cid confiaria sua lâmina a uma inimiga? Vanessa explica que há eventos no passado sobre os quais Kai não sabe nada. Algo chamado Código Zero, uma magia proibida escondida em seu mundo. Seu corpo começa a desaparecer. Antes de sumir, ela parabeniza Kai por tê-la superado em astúcia, mas promete que, se eles se encontrarem novamente, ela o enfrentará a sério. Como uma súcubo, momentos depois, Jian transmite uma mensagem por toda a cidade. Os humanos retomaram Urzak, a capital humana, e derrotaram a heroína demônio. Mas Kai e Rini perceberam algo crítico. Eles estavam errados em pensar que apenas eles haviam sido deslocados. A verdade é que o mundo inteiro foi reescrito, e eles são os únicos não afetados. Mesmo enquanto eles lidam com essa revelação, Jian anuncia que está renunciando ao cargo de comandante. As outras 3 raças tomaram 3 territórios humanos, mas as forças rebeldes ainda resistem. Agora que Vanessa foi derrotada, todos acreditam que Kai é o novo herói humano. Jian pediu a ele para se juntar a ela na reconquista do mundo. Para sua surpresa, Kai aceita imediatamente. Ele já havia decidido seguir esse caminho. Mais tarde, Jian reúne as tropas, expondo seus planos. Na multidão, Kai conta a Rini os seus próprios. Ele mesmo vai acabar com a guerra. Então, ele ocupará seu lugar. Rini fica atordoada enquanto o escuta. Por um momento, parece que ela está olhando para o próprio Cid. Na jornada para a Federação de Yu, Rini acorda depois de ter um sonho estranho. Nele, ela está sendo carregada nos braços de Cid, mas o sonho muda de repente quando eles encontram uma das garotas monstro. Ela abre os olhos, inquieta, e ouve Kai explicando o próximo plano deles. Kai diz ao grupo que eles estão indo para ajudar as forças rebeldes de Yu a lutar contra a raça celestial. Saki está confusa. Para ela, os celestiais deveriam ser uma raça aliada composta por elfos, anões, fadas e anjos. Kai confirma isso, mas os chama de covardes. Ele explica que eles não lutam diretamente, confiando em vez disso em itens mágicos e truques. A boa notícia é que suas armas são muito mais eficazes contra celestiais do que eram contra demônios. Eventualmente, o grupo chega a Io. A chegada deles causa um alvoroço. As pessoas se aglomeram ao redor deles com aplausos e entusiasmo, como se fossem uma banda de K-pop. Eles são imediatamente escoltados para se encontrar com o líder da Federação de Yu. Mas a secretária de Jian, Fallon, os avisa com antecedência. O líder não é para ser admirado. Ele é invejoso, desconfiado e obsessivo. Para piorar as coisas, ele se autodenomina Imperador.
O grupo rapidamente descobre a verdade por si mesmos. O homem é arrogante, sem noção e impossível de se argumentar, um asno em vez de um cérebro. Pior, ninguém em Io parece saber a localização do herói celestial. Sem escolha, Jan assume o comando da situação. Ela anuncia que liderará a busca pessoalmente e solicita homens de Io para se juntarem à missão. O grupo segue rapidamente para a Floresta Élfica, mas já há um problema. O líder idiota de Io decidiu procurar o herói celestial por conta própria. Kai suspeita que quem está por trás dessa decisão é a secretária do líder, que pode ser, na verdade, uma espiã élfica escondendo suas orelhas. Jan concorda e acredita que pode haver ainda mais espiões dentro do exército de Io. Ela pensa que eles deveriam investigar mais a fundo. Dentro da floresta, eles notam armas espalhadas pelo chão. Seguir a trilha os leva a um local escondido, onde Rine avista um portal de teletransporte. Ela o ativa e o grupo é transportado para a verdadeira floresta élfica. Imediatamente, eles encontram uma garota correndo por eles. A garota para, confusa, porque exceto por Rine, nenhum deles tem qualquer poder mágico. Ela pergunta que tipo de elfos eles são, mas Ashran responde que são humanos. A garota foge e o grupo a persegue até que ela os leva direto para um esquadrão de arqueiros élficos. Os arqueiros levantam seus arcos prontos para lutar, mas a secretária de Io os manda recuar, revelando-se uma espiã. Jian e a líder élfica começam a negociar. Jian exige a libertação dos reféns humanos, mas a elfa recusa, dizendo, em vez disso, que querem que Kai lute contra os anjos. Kai está confuso. Os celestiais deveriam ser uma aliança de elfos, anões, fadas e anjos. Por que os elfos trairiam os anjos? A elfa explica que os anjos os traíram primeiro. Ela leva o grupo para conhecer Rain, a donzela dos elfos. Rain lhes conta a verdade. O grande ancião foi capturado pelo herói dos celestiais. No início este herói era gentil e amável, mas então ele mudou de repente. Ele começou a exigir que todas as raças se tornassem servas dos anjos. Jian e os outros estão desconfiados. Eles acham que isso pode ser uma armadilha, com os elfos unindo forças com os anjos para exterminá-los. Mas Rain oferece sua vida como garantia. Se for uma armadilha, eles podem matá-la. Antes de partir, ela ordena que todos os presentes evitem uma guerra civil, enviando elfos, fadas e anões de volta aos seus postos. O grupo parte imediatamente em direção à localização do herói celestial. Naquela noite, enquanto acampavam, Rain pergunta se o poder de Kai funcionará contra um celestial. Ela sabe que ele derrotou Vanessa, mas os celestiais são um tipo diferente de inimigo, com fraquezas distintas. Kai aproveita a chance para perguntar se ela sabe sobre Cid, mas ela não sabe. Isso o faz perceber algo. Os únicos que poderiam saber sobre Cid são os próprios heróis. No dia seguinte, Rain os leva ao portal de teletransporte que leva ao Palácio dos Anjos. Kai percebe que o portão tem uma camada dupla e se pergunta se é uma contramedida contra humanos. Rain balança a cabeça. Humanos nem sequer são considerados ameaças. As proteções são projetadas para demônios, bestas míticas e espíritos. Kai percebe que este é o mesmo padrão dos demônios. A maioria de suas forças está nas fronteiras, deixando o palácio com pouca defesa. Hiren confirma e começa a acreditar que Kai não derrotou os demônios por sorte, afinal. Eles se teleportam para o Palácio dos Anjos. Imediatamente, um cheiro estranho os atinge. Avançando, encontram anjos mortos no chão, enquanto o palácio arde ao redor. Hiren os guia por várias camadas de teletransporte, mas de repente são atacados. A atacante é Vitios, uma serva direta de Alfreya, o herói celestial. Riren presume que ela deve ter sido quem massacrou os outros anjos. Vitios admite isso com orgulho. Ela diz que aqueles anjos eram tolos desleais que se recusaram a seguir as ordens de Alfreya. A mais importante, ela revela que o grande líder élfico será executado em breve, como uma mensagem de que toda raça deve se curvar aos anjos. Philan, Saki e Ashran imediatamente enfrentam Vitios em batalha, enquanto o resto do grupo segue Riren mais fundo no palácio para confrontar Alfreya. Outro anjo bloqueia o caminho deles no próximo covil, mas Rin fica para trás para lutar. Finalmente, eles chegam à câmara interna. Dentro de uma jaula de vidro está o elfo ancião aprisionado, e diante dele está o próprio Alfreya. Mas em vez de falar como um líder, ele divaga sobre a supremacia angelical, declarando-os a raça superior. Para Kai e os outros, ele parece menos um herói e mais a versão anime do tirano bigodudo de 80 anos atrás. Alfreya quer iniciar a execução, mas Ren explode. Furiosa, ela avança contra ele. O herói celestial ergue sua magia para derrubá-la, mas Kai intercepta com sua espada. Alfreya fica confuso. Por que um humano protegeria um elfo? A razão de Kai é simples. Se Hiren morrer, os elfos ressentirão a humanidade por permitir que isso aconteça. Alfreya nota a espada de Kai e percebe que é especial. Kai lhe diz diretamente, é a espada que derrotou Vanessa e sua magia. O anjo ri. Para ele, Vanessa deve ser patética por perder para um humano. No entanto, na verdade, nem mesmo ele conseguiu vencê-la. Kai o vê como nada mais que um perdedor que jamais poderia se comparar a Vanessa. Pelo menos ela nunca tentou matar seus próprios subordinados. O anjo não se importa. Ele se acha Deus. Jean, farta de ouvir sua arrogância, dispara seu arco élfico. A flecha o fere, mas Afria explica que há um preço. Toda vez que um humano usa aquele arco, sua força vital é drenada. O anjo ataca, mas Hiren bloqueia com uma barreira. Ela não quer dever nada aos humanos e insiste que precisam de mais ajuda. Eles decidem libertar o grande ancião. Hiren tenta se aproximar da prisão de vidro enquanto Kai a protege. Ela ataca com uma lâmina élfica lendária, mas ela se estilhaça. Ela não consegue entender como Alfreya está usando tantos artefatos poderosos sem esgotar sua magia. Alfreya revela a verdade. É por causa de seu novo servo. Um buraco negro se abre.
A garota monstro aparece. Ele a te apresenta como Last Riser e ordena que ataque. Riser libera uma explosão de choque. Jan é arremessada pela câmara, mas Rin chega a tempo de pegá-la. Jan dispara outra flecha, mas Riser não sofre dano. Alfreya muda seu foco para Rin, chamando-a de monstro. Kai aproveita a chance para perguntar se Alfreya está por trás da reencarnação mundial. Ele não está. Kai insiste perguntando sobre Cid. Alfreya começa a se lembrar. Ele murmura o nome de Cid, o chama de profeta e admite que Cid lhe deu algo. Mas antes que possa explicar, Last Riser de repente se volta contra ele. Ela estrangula o anjo, declarando que ele foi influenciado pela palavra tabu Cid. Essa influência destruirá este mundo, e o protocolo exige eliminação, um buraco negro se abre sob ele, Alfreya é arrastado para baixo e desaparece. O grupo está atordoado. Ninguém entende o que acabou de acontecer, mas Kai reconhece. É a mesma coisa que quase aconteceu com Vanessa. Em choque, eles falham em agir enquanto Riser salta de volta para seu buraco e desaparece. Por um momento, parece que tudo acabou. Então, um enorme feixe de luz escura divide a câmara. Alfreya reaparece. Suas cores estão mais escuras, suas asas agora negras. Ele se declara o avatar de Alfreya. Hiren nota que seus olhos mudaram, como se ele tivesse sido sobrescrito. Kai realmente percebe a verdade, da mesma forma que o mundo foi sobrescrito. Agora está acontecendo com um herói. O Avatar ataca com magia forte demais para Renin bloquear. Riven tenta alcançá-lo com palavras, mas ele a ignora. Celestiais são conhecidos por usar artefatos, mas ele agora está queimando sua própria força vital. Ele a atinge com um feixe de luz. Ela mal consegue bloquear com seu escudo mais forte. Mas quando ele ergue a espada, o escudo não é suficiente. Alfreya golpeia para cortá-la ao meio. Kai intervém bloqueando o golpe. Sua raiva explode. Riren sempre admirou Alfreya, mas este não é mais o líder dos Celestiais. Isto é apenas uma imitação, copiando os poderes de um herói. Kai trava espadas com Lord Alfreya e o confronta sobre a singularidade de sua espada. Ele notou que sua espada se regenerava toda vez que ele rompia a barreira de Ren. Lord Alfreya revela que sua espada é uma obra-prima absoluta das Forjas do Céu e seu poder não pode ser bloqueado por um mero item mágico empunhado por uma criança. Ele se afasta do embate de espadas e transforma sua espada em sua verdadeira forma. Ele se declara o governante do mundo porque está acima de todos os celestiais e, em última análise, acima de toda a magia. Ele ordena que Kai se torne seu escravo e adore seu poder supremo. Kai aponta que os 4 heróis deveriam proteger seu povo, não usar seu poder para forçá-los à obediência servil. Lord Alfreya zomba de Kai e de toda a raça humana por serem tão patéticos a ponto de dependerem de outros para sua proteção. Kai decide mostrar a ele como essa fraqueza gerou um espírito indomável dentro dos humanos. Kai avança contra Lord Alfreya, que desce sua espada divina sobre ele, mas Kai a desvia com sua lâmina. Lord Alfreya golpeia Kai novamente, mas ele a para com destreza. Lord Alfreya fica atordoado por um segundo, pois não consegue processar como Kai está desviando seus golpes. Kai tenta um golpe, mas Lord Alfreya recupera o foco e salta para fora do alcance. Tanto Hiren quanto Jin estão surpresas que Kai tenha se mantido contra Lord Alfreya por tanto tempo. Embora Lord Alfreya tenha a melhor espada, Kai o supera em habilidades de esgrima. No entanto, Hiren não acha que ele tenha a vantagem, pois Lord Alfreya ainda tem algo na manga. Como se fosse um sinal, Lord Alfreya joga sua espada para o céu, pois não precisa mais dela, e ela se finca no chão. A plataforma celeste começa a desabar, e Jan se pergunta se Lord Alfreya planeja derrubar o Palácio dos Anjos. Hiren pede para emprestar um pouco de sua força para que possam derrubar Alfreya juntos. Kai avança contra Lord Alfreya e tenta atacar, mas Lord Alfreya ergue um escudo para bloquear seus ataques. Kai continua atacando independentemente. Ele rompe o escudo e acerta um corte em Lord Alfreya. Lord Alfreya já teve o suficiente da insolência de Kai. Ele o agarra pelo pescoço e o levanta. Kai luta para se libertar de seu aperto, mas está perdendo a consciência rapidamente. Ele se pergunta por que Lord Alfreya é tão diferente de Vanessa. Foi muito mais fácil fazê-la voltar a si, mas parece quase impossível fazer o mesmo com Lord Alfreya. Riren e Jin se unem e conjuram o poder das 7 princesas. Elas puxam seus arcos e disparam uma flecha longa em Alfreya, e ele solta Kai. A poeira baixa e Alfreya grita de raiva por perder metade de seu corpo com o tiro. Kai percebe que ele está tão fraco e vulnerável que um único ataque o derrubará. Ele aproveita o momento para atingi-lo com um Kamehameha invisível e então o gira de cabeça para baixo como um sinal de trânsito. Ele o finaliza com um golpe de impacto no estômago e Lord Alfreya cai no chão. Ele perde sua essência celestial e fica desapontado com sua queda em desgraça. Kai percebe que ele finalmente recuperou seus sentidos e Riren fica feliz em ter o Lord Alfreya normal de volta. Eles percebem que a plataforma está prestes a desabar, então se apressam para sair em segurança. Rain ajuda Lord Alfreya a se levantar, mas ele se sente envergonhado pelo que fez. Ele não acha que merece mais tal afeto de Rain, mas ela o assegura de que ele ainda está em sua boa graça. Ele pede a ela para informar os Celestiais que ele causou tudo o que aconteceu, para que não a culpem. Ele se vira para Kai e o informa que Cid lhe disse que aquilo deveria existir. Kai não entende o contexto de suas palavras e pede a Lord Alfreya para explicar a que ele se referia. Lord Alfreya admite que também não sabe do que Cid estava falando, mas notou que ele estava frustrado quando falou com ele.
Lord Alfreya revela que a causa da reencarnação mundial é o ódio. Ele reconhece que Kai é diferente porque lutou tanto e arriscou sua vida para salvar um elfo. Ele o encarrega de quebrar o ódio que engolfou o mundo e por fim a reencarnação mundial. Lord Alfreya se desfaz em pó e o vento o leva. Eles escapam, saem da plataforma e se encontram com Rafaelo e a Grande Anciã. A Grande Anciã percebe que Lord Alfreya se foi, mas fica feliz que todos os outros estejam seguros. Rafaelo ainda se repreende por ter sido impotente demais para fazer qualquer coisa, apesar de notar as mudanças em Lord Alfreya. A Grande Anciã aponta que ele não é o único culpado. Kai perguntou a eles quando o comportamento de Lord Alfreya começou a mudar. Eles revelaram que ele começou a se distanciar de seus outros anjos depois que seu subordinado apareceu. Kai não consegue processar por que o Last Riser atacaria Kai se ele alegava ser seu subordinado. Ele se lembra que ele apareceu pela primeira vez quando resgatou Rini, quase como se a estivesse monitorando. Agora Kai está paranoico porque pensa que Rini será alvo novamente. Rini sonha com sua fuga do Palácio Celestial. Ela tropeça e cai, e Sib a levanta. Sib nota Last Riser em seu encalço e se pergunta se ele é o responsável pelo que lhes aconteceu. Last Riser avança para atacá-los e Rin acorda bruscamente para ver Kai cuidando dela. Ela se senta e o abraça. Kai fica feliz que ela esteja acordada e responsiva. Ela dormiu tanto que ele estava preocupado que ela nunca mais acordaria. Jan interrompe o abraço deles, que havia durado um pouco demais. Ela questiona Rin sobre sua raça, mas Rin nem mesmo conhece sua própria raça. Jan se pergunta por que ela manteve isso em segredo por tanto tempo. Ela presume que Rin tinha medo de ser confundida com uma espiã e punida. Ela a assegura de que não tem nada a temer, pois Kai a defendeu. Ela também está em dívida com ela porque salvou sua vida. Rin fica aliviada que Dian a tenha aceitado como aliada da raça humana. Kai sugere informar Saki e Aisron sobre sua nova parceria, mas Jan aponta que isso pode causar discórdia entre outros soldados, mesmo que os dois recebam bem a notícia. Ela decide que é melhor manter isso em segredo por enquanto. Alguns dias depois, Jan se encontra com a Grande Anciã para discutir uma trégua. A Grande Anciã concorda com a trégua sob a condição de que os humanos não possam entrar em sua floresta naquele ano, enquanto os celestiais não podem entrar nas cidades humanas. Jan concorda com suas condições e promete manter o exército rebelde Elo sob controle. A Grande Anciã anuncia o estabelecimento da trégua com todos os presentes como testemunhas. Ela também os presenteia com alguns brindes. Jan desembrulha seu presente e fica surpresa ao ver que é o arco longo da lua, mas ele foi consertado. Kai abre seu presente, mas não sabe o que ganhou. Hiren explica que são balas que ele estava usando para cancelar magia. Ela explica que os anões se interessaram por suas armas e construíram a bala depois que ela descreveu o tipo de armas que ele usa para eles. Hiren aponta que ela mesma fundiu o núcleo, e Kai fica impressionado. Ele está satisfeito por ter 11 balas à sua disposição e mal pode esperar para experimentá-las novamente. A Grande Anciã os elogia pelo grande serviço prestado a todas as raças. Ela aponta que os Celestiais teriam sido mergulhados em guerra se não fosse por seu ato de bravura. Ela se pergunta se eles também planejam guerrear contra as feras do Sul e do Oeste, mas Jan se recusa a divulgar seus planos de batalha táticos. A Grande Anciã considera suas reservas razoáveis, mas percebe que eles precisarão passar pelos campos celestiais de qualquer maneira. Ela oferece um guia, mas Jan não quer que ela se preocupe com algo tão trivial. A Grande Anciã insiste que enviará um representante para ajudar a guiá-los. Jan não entende por que a Grande Anciã é tão insistente, e a Grande Anciã explica que eles querem saber exatamente o que aconteceu com Lord Alfreya. Ela aponta que ele começou a agir estranhamente 10 anos atrás, quando confrontou um intruso que cruzou a fronteira ocidental. O intruso era o herói das bestas míticas e o rei dos fãs chamado Wrath. Rafaelo se lembra de tê-los visto durante o confronto. Naquela época, nenhum deles tinha seus subordinados consigo, mas parecia que estavam conspirando sobre algo. Logo depois disso, o Last Riser apareceu ao lado de Lord Alfreya. Jan agora entende que a Grande Anciã quer alguém para escoltá-los para que possam obter a verdade. No entanto, Hiren pensa que esta é uma missão cruel para submeter um elfo, pois eles serão um refém. Ela aponta que, se a trégua for quebrada, o escolta será o primeiro a ser executado. Ela não acha que alguém se voluntariaria para uma missão tão arriscada, mas a Grande Anciã a nomeia como escolta. Ririn protesta a decisão da Grande Anciã e se pergunta por que ela a escolheu. A Grande Anciã aponta que ela é a mais adequada porque não saiu do lado de Kai desde que chegaram. Rini tem desconfiado de Kai todo esse tempo. Ela a acusa de ficar tão perto de Kai e fingir que é normal para não ser descoberta. Hiren pede a Kai para dizer algo em sua defesa, mas ele a acolhe na equipe. No dia seguinte, Jan visita Dante. Ela o informa da trégua com os Celestiais e das condições a serem mantidas. Ela o agradece pelos suprimentos que ofereceu para a expedição deles. Dante fica impressionado que eles conseguiram derrubar um Celestial e depois formar uma trégua com os Elfos. Mas ele aponta que suas táticas anteriores não serão mais eficazes. Ele tem certeza de que os espíritos e as bestas míticas mudarão sua percepção dos humanos e não os levarão tão levianamente. Ele percebe que o exército rebelde terá que cooperar se quiser ter uma chance contra as forças inimigas.
Ele pergunta sobre Balmong, o comandante das forças rebeldes de Ulum, que luta contra os espíritos ao sul. Phelan revela que ele é um comandante em quem podem confiar porque ele salvou a vida dela, e ela está em dívida com ele. Dante aponta que eles precisam estabelecer uma aliança adequada com Balmong e seu exército, pois estarão engajados em uma luta direta. Phelan fica impressionada com a engenhosidade tática de Dante e aponta que ele teria sido um grande líder mundial se tivesse se livrado de seu ego ridiculamente inflado. Dante aponta que não tem necessidade de tal posição e que preferiria deixá-la para Jan. Jan revela que também não precisa de tal posição. Sua única motivação é acabar com a guerra entre as 5 raças e viver em uma era de paz. Kyuko tenta fugir de Wrath, mas ele a persegue e a derruba. Ele a ataca, mas ela bloqueia e ele recua. Ela se transforma em gotas de água e o envolve em uma bolha. Wrath invoca seu fogo ao redor dele e tenta aquecer a bolha para escapar, mas Kyuko o agarra com um braço de água. Ela o arremessa na floresta e o arrasta como um boneco de pano. Ela o levanta novamente e o joga na floresta. Ela mergulha para encontrá-lo, mas Wrath chama o Last Riser. Enquanto ela se aproxima dele, o Last Riser a agarra. Hugo se dissolve em gotas de água e escapa. Enquanto isso, Kai iniciou uma jornada com Hyren atuando como guia. Ela explica que ouriços gigantes pavimentaram o caminho que estão seguindo. Ela avisa Kai para ter cuidado, pois os ouriços os esmagariam em pedaços se forem perturbados. Ashran e Saki ficam assustados com o comentário dela. Eles se perguntam por que ela os está levando por um caminho tão perigoso, e ela aponta que é a rota mais rápida para a Federação Ulum. Hyren não se importa nem um pouco com os perigos da estrada. Ela está emburrada porque Hyren pode ir no banco da frente com Kai, enquanto ela tem que sentar atrás com os outros ninguéms. Hyren aponta que não há o que fazer, pois ela é quem está dando as direções a Kai. Saki está apreensiva de que os outros soldados possam protestar quando souberem que uma elfa os está acompanhando. Hyren revela que sua vestimenta tem magia de inibição cognitiva embutida, e qualquer um que não saiba que ela é uma elfa a verá como uma humana comum. Ela zomba de Rina por ser incapaz de esconder sua identidade. A declaração de Hyren magoa Rina, e ela começa a discutir. Kai os adverte para se acalmarem para que ele possa se concentrar na direção. Jan liga pelo rádio e pede uma atualização de status. Kai a informa que não há novas mudanças. Ela pergunta a Hyren quão longe está a Federação Yulin. Hyren revela que chegarão lá em 3 a 4 dias. Jan fica satisfeita que as coisas estão indo conforme o planejado, mas se pergunta se terão um lugar para acampar à noite. Hyren a informa que podem acampar em um lugar com muitas nascentes, mas ainda está a meio-dia de viagem. Kaelin avista algo pela janela e chama a atenção de Diana para isso. Ela olha para os arredores e nota algumas marcas estranhas. Ela descobre que uma besta mítica fez as marcas, mas tem dificuldade em acreditar, pois ainda estão no território da Federação Baixa. Ela se lembra de um incidente anterior sobre um dragão aterrorizando alguns soldados e conclui que as bestas míticas já estão cruzando fronteiras para invadir. Enquanto isso, Wrath está tentando encontrar Kyuko. Ele avista um pouco de água espirrada nas árvores, mas percebe que não é o suficiente para constituir Kyuko. Ele conclui que ela escapou apenas como seu núcleo e recuou para a segurança. Ele decide recuar porque haverá outras oportunidades para derrubar Kyuko. Mais tarde, Kai e a equipe param para montar acampamento. Os meninos dão um mergulho nas nascentes, e as meninas também se refrescam em sua seção das nascentes. Jan relembra o que conversou com Kai enquanto Rina se recuperava da batalha contra Lord Alfreya. Ela lhe disse que ainda não entendia a dinâmica por trás da reencarnação do mundo e do portador dos códigos. Kai lhe disse que também não entendia completamente. Ela o aconselhou a usar sua arma com cautela, pois agora sabem que humanos normais as fizeram. Jan sabia que estava sendo hipócrita, pois o aviso também se aplicava a ela. Kai a aconselhou a fazer uma pausa e parar de se esforçar desnecessariamente. Ele apontou que ela não precisava continuar sacrificando sua energia vital para fazer itens mágicos élficos. Jan lhe disse que não tinha intenção de mudar de ideia sobre fazer aqueles itens, e Kai a provocou por ser teimosa demais desde criança. Jan não se importava com nada disso. Ela só se importava com quão útil poderia ser em batalha. Ela apontou que eles deveriam se concentrar no Last Riser, porque ele era capaz de ferir Lord Alfreya. Ela também se lembrou de que Kai alegou que ele também apareceu quando lutou contra Vanessa. Kai afirmou que ele apareceu, mas apontou que não havia registros do monstro em seu mundo. Kai especulou que o Last Riser estava monitorando os heróis, e que o nome Cid determinava se o monstro se tornava violento ou não. Jan se perguntou que tipo de relacionamento o Last Riser tinha com os heróis restantes. Kai não conseguiu fornecer uma resposta, então a única opção deles era continuar lutando contra os monstros até que pudessem pôr fim à Guerra das 5 Raças. Rine aponta que eles ainda não sabem muito sobre o monstro que causou a transformação de Lord Alfreya. Jan os adverte para ficarem sempre alertas e vigilantes, procurando pelo último ascendente sempre que enfrentarem um herói. Rine confessa que tem muito medo do último ascendente. Ela não consegue explicar, mas sempre que o vê, suas pernas ficam bambas e fracas. Jan a conforta e pede desculpas por tê-la assustado sem querer. De repente, ouvem uma explosão ao longe. Os soldados correm para se armar, pois estão sob ataque. Um monstro surge da floresta e os soldados rapidamente se organizam em formação de tiro. Eles atiram no monstro, mas suas balas mal o arranham, quase não fazem efeito. O monstro os ataca com sua pata, desfazendo facilmente a formação de tiro. Ele solta um rugido poderoso que atrai Kai para o local. Kai vê o monstro e o reconhece como um Behemoth.
Ele avança contra o Behemoth e apunhala o monstro com sua espada. Puxa o gatilho, mas é pego pela explosão. A força da detonação o arremessa para trás, mas ele rapidamente se recompõe. Phelan se junta a ele para enfrentar o Behemoth e o instrui a seguir sua liderança. Ela avança contra o monstro pelo flanco direito, enquanto Kai ataca pelo esquerdo. Ela golpeia o Behemoth com suas espadas gêmeas, enquanto Kai apunhala o monstro com sua própria espada. Ele puxa o gatilho novamente e uma explosão irrompe no braço do Behemoth. O Behemoth se debate e Kai salta para trás, evitando ser atingido. O monstro tenta esmagá-lo com sua pata, mas Phelan o alerta e ele rola para fora do caminho. Phelan atordou o Behemoth com uma granada de luz e ordena uma retirada tática imediata. Kai se junta à retirada, mas fica surpreso ao ver que as balas de Draco modificadas foram completamente ineficazes contra o Behemoth. Isso o faz questionar se este Behemoth é de fato mais forte do que qualquer outra besta mítica que ele já enfrentou. No centro do acampamento, Jan direciona os grupos 8 e 9 para resgatar os soldados feridos, enquanto o grupo 12 recua para preparar uma base de apoio. Os soldados entram imediatamente em seus veículos para cumprir as ordens. Kai e Phelan se encontram com Jan e Phelan informa que um Behemoth está os atacando. Ela especula que o Behemoth foi o responsável pelas marcas que viram mais cedo na estrada. Reeden não acredita que isso seja possível, pois ainda estão em território celestial. Kai informa a Jean que um canhão automático é ineficaz contra o Behemoth e a aconselha a usar algo muito mais letal. Fallon ressalta que não possuem nada maior, pois nunca esperaram enfrentar quaisquer bestas míticas. Ela se oferece para ganhar tempo para Jean, permitindo que ela se retire com o restante dos soldados. No entanto, Jean não demonstra nenhum interesse em recuar. Ela pediu a Kai sugestões sobre como derrotar o monstro. Percebeu que se esperam ter alguma chance contra os espíritos e as bestas míticas, não podem ser repelidos pelo Behemoth. Kai concorda com ela e revela que a melhor estratégia seria mirar na cabeça do monstro, pois esse é o ponto vital, onde se encontra o órgão mágico. Phelan revela que eles já conhecem o ponto fraco do monstro, mas não possuem a artilharia necessária para atacá-lo. Dian tem uma ideia e pergunta a Hiren sobre uma arma próxima. Já que ainda estão em território celestial, o Behemoth continua se aproximando do acampamento, mas alguns soldados agem como distração. Eles correm entre as árvores e atiram nele para atrair a atenção do Behemoth para si. Kai e Rin ficam à espreita até que o Behemoth esteja na posição perfeita para a emboscada. Fai Lin sai a céu aberto para enfrentar o Behemoth em combate corpo a corpo. O Behemoth a ataca, mas ela desvia e ativa as chamas em sua espada. Ela avança contra o monstro e libera arcos de golpes flamejantes. Kai lança uma bomba de fumaça contendo esporos de cogumelo para entorpecer os sentidos do Behemoth. Rina atinge o Behemoth com um raio enquanto ele tenta se recuperar, e Kai salta sobre sua cabeça. Ele crava sua espada no ponto fraco do Behemoth e libera uma explosão da bala de Draco. No entanto, o Behemoth ainda não cai. Ele avança contra Rina e Kai tenta resgatá-la. Ele leva um golpe no lugar de Rina, enquanto o Behemoth perde o equilíbrio. O Behemoth bate a cabeça em uma árvore e fica atordoado por um momento. Rina teletransporta o Behemoth para o Jardim de Flores do Purgatório, onde será completamente incinerado. Jan percebe que Kai está ferido e corre até ele. Kai está ajoelhado, enquanto Rin se pergunta por que ele a protegeu do monstro. Rin entra em pânico porque não gosta de ver Kai machucado, mas Kai quer ter certeza de que ela está bem. Jan e Hiren chegam ao seu lado, e Hiren se oferece para estancar o sangramento. Ela cuida de seus ferimentos e o levam para a enfermaria. Após receber o tratamento adequado, Kai adormece enquanto os outros o vigiam. Eles também acabam adormecendo, mas Kai ouve uma voz que o chama de um edifício na floresta. Ele acorda sobressaltado, e seus movimentos também despertam Rin. Rin pergunta sobre seu sonho, mas a única coisa em que ele pensa é na voz que lhe falou, pois já a ouviu antes. Hiren acorda e se pergunta o que está acontecendo. No dia seguinte, as tropas desfazem o acampamento e começam a arrumar suas coisas para a partida. Saki carrega o veículo com alguma carga, mas Acheron a informa que o horário de partida foi estendido. Ela pede uma explicação, mas Acheron diz que não tem a menor ideia do porquê. Saki pensa em dar outro mergulho nas fontes termais para passar o tempo até a hora de partir. Hiren leva Kai ao edifício que ele viu em seus sonhos, mas ela não entende por que ele está tão interessado. O prédio está apenas repleto de estátuas de pedra e não há nada de especial nele. Hiren nunca entendeu por que um humano construiria algo assim em um lugar tão remoto. Kai percebe que o edifício pode ser um megalito, já que suas origens são desconhecidas. Ele explica que existem várias construções exatamente como essa em seu mundo. Ele lembra a Rin de um megalito que ela viu uma vez chamado de cemitérios. Ele explica que os cemitérios são edifícios especiais feitos para selar as 4 raças. Ele também os informa que o portador do frio estava escondido dentro de um megalito. Eles continuam em direção ao edifício e finalmente chegam à entrada. A voz fala e tenta convencer Kai a entrar, mas eles permanecem desconfiados. A voz percebe que Kai está hesitante em entrar e se pergunta por que ele está com dúvidas. Ela o informa que finalmente encontraram o centro do mundo e que os receberia como convidados. Hiren também percebe que Kai está hesitante e pergunta o que há de errado. Ele se dá conta de que ela não ouviu a voz falando do edifício. Enquanto isso, Rin se aproxima abruptamente da entrada e não ouve quando Hiren a chama. Rina informa que uma voz falou do edifício e ela quer investigar. Kai pede a Hiren para ficar de guarda, e ela se pergunta por que tem que ficar de guarda enquanto o resto deles entra no edifício para explorar. O grupo entra no edifício, e Kai observa que ele se assemelha ao cemitério. Rina revela que sente um forte poder mágico vindo de dentro do prédio. O poder mágico parece tão familiar que Rin quase sente como se fosse o seu próprio poder mágico emanando do edifício.
Eles caminham pelo corredor e avistam uma luz à frente. Andam em direção a ela e entram em uma vasta sala que abriga uma estátua. Aproximam-se da estátua e Zana se pergunta se eles tropeçaram em um templo antigo, pois a estátua é semelhante ao que Haren estava falando. Kai não sabe se é um templo antigo, mas tem uma forte sensação de que já viu a estátua antes. A estátua fala telepaticamente e os agradece por terem entrado. Eles não conseguem descobrir a origem da voz, e a estátua se identifica como a proprietária da voz. A estátua os assegura de que nenhum mal lhes virá dela, pois está atualmente sem poder. Jean se pergunta quem ela é, e a estátua explica que ela é uma existência de um mundo onde a grande guerra das 5 raças chegou ao fim. Ela aponta que estava esperando por seu encontro fatídico com aquele que tomaria o lugar de Sid. Kai fica surpreso que a estátua conheça Sid, e ela revela que o conhece ainda mais do que Kai. Kai pede uma explicação, e ela o pede para olhá-la mais de perto. Kai olha mais de perto, e isso desencadeia memórias da pintura do deus profético. A estátua revela que ela é conhecida pelos humanos como Arsla Sulaka, uma deusa orante que possui a capacidade de ver o futuro. Jean não entende o que está acontecendo, e Kai explica que Sid era chamado de profeta porque foi ele quem encerrou a guerra das 5 raças em seu mundo. A pessoa que deu a Sid a profecia e a espada brilhante que ele usou para acabar com a guerra foi a deusa profética Arsla Sulaka. Jean tem dificuldade em acreditar que um ser supremo esteja agora reduzido a nada mais do que uma estátua de concreto. Kai admite que também tem dificuldade em acreditar na história, pois sempre pensou que fosse apenas uma lenda. Ele fica surpreso ao saber que a lenda do heroísmo de Sid é na verdade verdadeira. Ársula revela que ela mandou criar o Portador do Código durante a guerra para proteger a humanidade, como recompensa por sua dedicação em adorá-la. Kai se lembra de quando uma voz lhe falou sobre o Portador do Código ter o poder de romper o destino desnecessário da morte no mundo atual. Ele percebe que era Ársula, e que ela o estava ajudando o tempo todo. Ársula admite que foi ela, e aponta que está feliz por Kai ser quem encontrou o Portador do Código em um mundo onde Sid está ausente. Jean se pergunta o que ela quer com eles, e Ársula revela que tem uma profecia para ajudá-los em seu caminho. É a única coisa que ela pode fazer em seu estado atual, pois usou toda a sua força para criar o Portador do Código. Esta é também a razão pela qual ela não conseguiu impedir a reencarnação do mundo, e Kai pede que ela explique o que a reencarnação do mundo implica. Ársula não tem respostas para Kai, pois isso está além de seu conhecimento, mesmo como um ser supremo. No entanto, ela explica que uma falsa profecia reescreveu a história do mundo e apagou a presença de Sid. O mundo onde a humanidade venceu foi apagado, e outro, baseado em uma história falsa, foi criado. Jean não acredita nisso, pois os humanos têm lutado por décadas. Não há como décadas de sacrifícios e perdas serem falsas. Ársula explica que a reversão do mundo está incompleta porque os humanos não foram aniquilados. Ela revela que é graças aos esforços deles que a humanidade não foi exterminada. Jean fica aliviada ao ouvir isso, mas Ársula a informa que ela ainda tem uma missão importante. Ela a encarrega da missão de Sib e de se tornar a heroína da humanidade. Jean não se considera digna do título, mas Ársula revela que ela é a pessoa mais adequada. Ela considerou nomear Kai como o profeta, mas decidiu não fazê-lo porque sua única qualidade qualificadora é sua força, e ele nem sequer é um membro normal do mundo deles. Jean se pergunta que novas obrigações seu título trará consigo. Ársula revela que ela só precisa continuar fazendo o que sempre fez e liderar seus subordinados na luta contra as outras raças opressoras. Ela a assegura de que, uma vez que ela derrote os heróis das 4 raças e o último ascendente, o mundo será restaurado. Kai se pergunta se ela sabe qual monstro é chamado de Último Ascendente. Ársula revela que o Último Ascendente é um monstro estranho que nem sequer existe em sua história original. Jean se pergunta o que acontecerá com o mundo se eles finalmente derrotarem os heróis e o Último Ascendente. Ársula admite que ninguém tem uma resposta para essa pergunta, pois ela só seria revelada depois que derrotassem o Último Ascendente. Ela os exorta a se concentrarem primeiro na guerra atual e a garantirem a vitória para que possam obter sua resposta. Ársula disse tudo o que tinha a dizer. Ela se despede de Jean enquanto esta se torna a heroína da humanidade. O grupo sai da sala, mas no caminho de volta, Jean percebe que Rina parece distante. Rina tenta disfarçar, dizendo que não é nada, mas Kai também se pergunta por que ela esteve tão calada o tempo todo. Rin revela que a voz de Ársula a confortou, mas também lhe deu uma sensação estranha e ela estava tentando entender o porquê. Kai a assegura de que Ársula deve ter os interesses da humanidade em mente, já que ela é a criadora do Portador do Código. Eles se reencontram com Haren do lado de fora do edifício, e ela se pergunta se eles conseguiram algo útil com o desvio. Kai está prestes a relatar tudo o que aconteceu, mas Jean solta que tiveram uma expedição sem intercorrências, pois só viram uma estátua sem significado lá dentro. Eles começam a voltar, mas Hayrin implora a René para pegar uma fruta de sálvia de inverno para ela. A fruta é um remédio espiritual capaz de curar qualquer ferida. Eles retornam ao acampamento e continuam sua jornada. Hiren amassa a fruta de sálvia em um remédio e o oferece a Kai para curar seu braço ferido. Rin aconselha a Kai a não tomar o remédio, pois é menos um medicamento e mais uma maldição mortal moldada em uma garrafa. Hiren insiste para que Kai experimente e o assegura de que ele testemunhará a potência do remédio. René desafia Haren a experimentá-lo primeiro, se ela tem tanta certeza de sua habilidade. Haren toma um gole para provar que o remédio realmente desce bem, mas mal consegue segurá-lo por 2 segundos antes de cuspi-lo. Ela entrega uma xícara a Kai e o assegura de que o gosto ruim significa que o remédio é mais potente.
Kai tem certeza de que consegue segurá-lo e o engole de uma vez. Os 4 soldados os informam que estão se aproximando da fronteira de Yulin. Saki sai do veículo e usa um par de binóculos para fazer o reconhecimento. Ela avista algo fora do comum e chama a atenção de Kai para isso. Pela descrição, Kai percebe que o edifício é um cemitério. Eles saem de seus veículos para observar a estrutura à distância. E Jian aponta que o edifício é semelhante àquele onde os heróis foram selados no antigo mundo de Kai. Kai especula que, como a estrutura está na Federação Yulin, é provavelmente o cemitério onde a raça espiritual está selada. Rin abruptamente solta que estão cercados e, de repente, começa a chover espíritos. Todos se armam e começam a atirar nos espíritos antes que eles possam tomar forma. No entanto, suas balas não são suficientes para suprimir os espíritos. Jian ordena uma retirada para seus veículos e todos correm de volta. Eles entram e trancam as portas, enquanto Phelan permanece do lado de fora para conter os espíritos. Ela derruba alguns espíritos, mas vários deles se fundem para formar um enorme espírito monstro. Kai atira no espírito com sua arma, mas suas balas são inúteis, porque os corpos dos espíritos só podem ser destruídos com fogo. Lord Balmung chega ao local e ordena que seu esquadrão de lança-chamas atire nos espíritos. Os soldados incendeiam os espíritos e eles são dissipados. Pedaços tenazes de vários espíritos teimosos se fundem e formam um grande espírito. Eles tentam lutar contra os invasores, mas o comandante reprime sua determinação com um golpe rápido. Lord Balmung fica sobre os corpos em chamas dos espíritos e verifica o exército rebelde de Urza para ter certeza de que nenhum deles foi ferido. Fallen chama Lord Balmung e ele a reconhece imediatamente. Ele está animado para se reunir com Fallen, pois não se viam há muito tempo. Ele também dá as boas-vindas a Jian, e ela o agradece por ter vindo em seu auxílio. Ele os elogia por terem resistido por tanto tempo contra os espíritos, apesar de terem sido emboscados por uma grande força. Kai está prestes a explicar como conseguiram durar tanto, mas Phelan vira as costas para Lord Balmung e aconselha Jian a continuar avançando com as tropas. Lord Balmung repreende Falun por ser rude. Ele está descontente por ela ter virado as costas para ele enquanto ele ainda falava, mas Falun o provoca por sempre falar demais. Ela não quer ficar parada nos campos até a meia-noite. Lord Balmung admite que ela tem um bom argumento e ele cede. Ele ordena que suas tropas recuem, mas Rina chama a atenção de Kai para os arredores. Ela o informa que os espíritos ainda estão à espreita ao redor deles. Todos ficam em guarda e olham em volta em busca de qualquer sinal dos espíritos. De repente, uma onda de espíritos surge do chão e engolfa a todos. Ambos os comandantes ordenam que seus soldados atirem na massa espiritual, mas seu poder de fogo é ineficaz contra os espíritos. Kai dispara sua bala mágica especial contra a massa, mas ela também se mostra ineficaz. Jian não quer atacar os espíritos com magia impulsivamente. Ela está tentando ser cautelosa porque não sabem os efeitos que sua magia teria sobre eles. Kai tem uma ideia e informa Jian que ele abrirá um caminho. Ele a aconselha a ordenar que os soldados ataquem de uma vez para que possam romper. Eles voltam para seus veículos e Kai sai da escotilha do artilheiro de seu veículo militar. Ele carrega sua arma com uma bala élfica e a dispara contra a parede de espíritos. Desta vez, a bala perfura a parede de espíritos, criando uma abertura. Kai ordena que os veículos acelerem e passem pela abertura. A bala é tão letal que toda a parede de espíritos desmorona, e eles continuam sua jornada para a Federação Yulin. Lord Balmung elogia Jian por ter um subordinado tão útil, mas ela aponta que Kai é um amigo, não um subordinado. Ela dispensa as formalidades e decide focar nas questões mais urgentes. Ela convoca uma reunião de estratégia com Lord Balmung, e ele concorda, mas os informa que precisam fazer uma parada no caminho. Eles fazem um desvio, e Lord Balmung os leva a um lago. Ele os informa que inicialmente saíram para investigar o lago quando os encontraram por acaso. Kai se pergunta como o lago apareceu nas planícies, pois nunca houve um lago ali originalmente. Rina revela que Kai está enganado, pois o que eles estão olhando não é um lago, mas sim um espírito. O espírito irrompe e se transforma em uma bola. Ele retorna ao grupo e se metamorfoseia em uma figura semelhante a um humano. Lord Balmung reconhece o espírito como a Kyoko. Ele está furioso por ela ter se escondido debaixo do seu nariz todo o tempo. Kyoko abre os olhos e adverte os humanos para saírem do seu caminho. Ela transforma sua mão em sua forma aquática e ataca Kai. Kai mal consegue sair do caminho e seu ataque deixa uma enorme cratera no chão. Ela acumula mais água em sua mão e a transforma em uma massa gigante. Ela baixa a massa e todos se apressam para sair do caminho. Ela acabou esmagando um dos veículos militares deles. Kai aproveita essa oportunidade para atacar enquanto ela está completamente exposta. Ele a corta em dois para expor seu lado vulnerável e Lord Balmung comanda seus soldados a ativarem seus lança-chamas. Eles disparam colunas de chamas contra Kyoko, mas ela se transforma em sua forma de fogo e não sofre nenhum dano. Ela retorna à sua forma élfica, e Jian não consegue acreditar como seus ataques são impotentes contra ela. Kyoko cospe fogo nos soldados, mas Kai intervém e usa sua habilidade de portador do código para desviar as chamas. Kyoko percebe que Kai está empunhando o portador do código e o questiona. O último ascendente de repente desperta e a adverte, pois ela estabeleceu contato com o portador do código. Kai ouve a voz e se pergunta se foi Jian ou Rin quem falou, mas ambas negam ter falado e Hiren também nega. Kyoko exige que Kai responda a sua pergunta, mas Kai fica mais surpreso que um espírito possa falar. A espada desencadeia um certo PTSD em Kyoko. Ela relata o que o último humano em posse da espada fez por ela. Kai se pergunta se ela está falando de Cid, e Kyoko afirma que sim. Ela revela que Cid é a existência que todos os espíritos mais odeiam, mas ele também foi quem lhe trouxe o maior conhecimento. Ele a ensinou a falar a língua humana para que ela pudesse entendê-lo.
Ela revela que Cid lhe disse que a reencarnação do mundo é apenas o começo, e Kai fica chocado ao saber que mais mudanças ocorrerão após a reencarnação do mundo. Um portal se abre de repente atrás de Kyoko, e o último ascendente a agarra. O último ascendente foi atraído por ela, porque estava sendo influenciada pela palavra tabu Cid. Ele tenta iniciar seu código para remover Kyoko do mundo, mas Kyoko se transforma em gotas de água para escapar de seu aperto. Ela se manifesta como uma enorme bolha, e atinge o último ascensor com um ataque de água. O último ascensor sofre danos críticos, então decide recuar para proteger seu corpo selado. Kyoko retorna à sua forma élfica e informa aos humanos que a batalha deles está terminada, pois ela está muito cansada. Seu comentário cai em ouvidos moucos e Lord Balmung exige que ela revele seus planos nefastos. Ele pensa que ela está tentando ganhar tempo contra eles, e Kyoko fica encantada com a sua tamanha estupidez. Ela propõe um cessar-fogo, mas Lord Balmung aponta que ela foi a agressora que os atacou sem qualquer provocação. Ela explica que estava se protegendo porque pensou que estava sendo emboscada enquanto se regenerava. Kai se pergunta em que tipo de luta Kyoko se meteu que a esgotou tanto, apesar de ser a heroína dos espíritos, a grande heroína. Kyoko revela que estava lutando contra a ira. Ela admite que a ira era forte, mas o último ascensor será bem mais problemático, pois ela já foi atacada por um monstro similar no passado, quando estava com Cid. Kai fica surpreso que Cid também soubesse sobre os últimos ascensores. Kyoko revela que cada raça quer o melhor para si, mas os últimos ascensores não pertencem a nenhuma raça. Eles são as criaturas mais perigosas, pois são movidos por nada além de puro ódio pelo mundo. Jian consulta Lord Balmung e admite que as palavras de Kyoko são críveis. Ela relata como o último ascensor os atacou, Vanessa e Lord Alfreya, apenas pela pura emoção. Lord Balmung não está muito entusiasmado com a ideia de fazer o que os espíritos querem, de forma alguma. Ele aponta que eles estiveram em guerra todo esse tempo, e ele não pode simplesmente concordar em parar a guerra. Jian revela que já concordou com um cessar-fogo com os demônios e os celestiais. Ela aponta que ele não precisa esquecer o passado deles e se tornar amigo dos espíritos, mas é melhor estabelecer um pacto para limitar futuros sacrifícios. Isso é crucial. Lord Balmung encontra razão em seu conselho e decide largar sua arma. Kyoko decide partir agora que eles têm um entendimento, mas Kai se pergunta para onde ela irá agora que tanto a Ira quanto o último ascensor a estão caçando, sem parar. Ela aponta para o cemitério e revela que está indo para lá porque foi onde ela encontrou o último ascensor pela primeira vez. Kyoko revela que o cemitério apareceu depois que Cid partiu e a Ira foi a única que o aceitou, sem questionar. Enquanto o resto dos heróis eram contra, ela revela que a Ira está coexistindo com o último ascensor para encontrar um resultado alternativo para a Guerra das 5 Raças. Ela pede a Kai para levá-la à entrada do cemitério e Kai então lidera o caminho. Eles chegam à entrada e Kai nota que a entrada é similar ao cemitério dos demônios na Federação Urza. Eles entram e Fallen nota que o edifício é estranho, pois nem espíritos nem humanos o construíram de fato. Jian conclui que deve ser um megalito. Eles continuam andando e Kai revela que encontrou o portador do código logo à frente. Eles chegam ao pedestal e o portador do código começa a brilhar. Kai o tira e o portador do código começa a falar com a voz de Cid, claramente. Cid admite que cometeu um erro e não conseguiu proteger Hina. Ele implora para que lutem para criar o futuro que ele nunca conseguiu tornar possível. O portador do código se estende e ilumina algumas inscrições na parede de forma mágica. As inscrições abrem um portão e todos são sugados para dentro. Eles recuperam a consciência dentro de outro plano. Nenhum deles reconhece seus arredores e Lord Balmung se sente inquieto, pois parece que estão sendo atraídos para uma armadilha. Feilin sente o mesmo e pede uma explicação a Kai. Kai não tem explicação para dar porque está tão perdido quanto eles. Kyoko de repente começa a andar pelo caminho e Lord Balmung questiona sua decisão, pois eles não têm ideia do que encontrarão no final do caminho. Kyoko revela que uma poderosa fonte de magia está vindo do final do caminho e ela está indo para lá para investigar. Kai, Jian e Hirin a seguem. Eles chegam ao final do caminho e sobem algumas escadas para ver a estátua de Lord Alfreya, imponente. Ririn corre para a estátua e coloca a mão nela. Ela informa ao grupo que ainda pode perceber algum poder mágico emanando da estátua. Ela revela que Lord Alfreya foi transformado em estátua usando magia de petrificação, mas isso pode ser revertido se eles a estudarem com atenção. Lord Balmung levanta seu porrete para destruir o herói dos celestiais de uma vez por todas, mas Harend o impede. Kyoko se aproxima da estátua e coloca sua mão nela. Ela revela que a estátua não foi feita por mera petrificação, pois a aparência de pedra é apenas na superfície. Lord Alfreya está realmente congelado dentro do casulo de pedra. Os outros estão tentando processar essa nova informação, mas um portal aparece acima e o último ascensor espreita. Ele detectou a intrusão deles e a proximidade com o corpo selado de Lord Alfreya o atraiu para fora, de repente. Ele voa para baixo e se posiciona entre eles e Lord Alfreya. Rain estava esperando por esta oportunidade para se vingar do que o último ascensor fez a Lord Alfreya. Lord Balmung e Phelan também sacam suas armas, prontos para a batalha. O último ascensor decide focar nas 3 pessoas que reagiram quando ela pronunciou a palavra tabu e exclui os outros que não responderam. Um portal aparece e Dina Riran, Phelan e Lord Balmung são sugados para dentro, sem aviso. Hina está preocupada que eles foram teleportados para um lugar perigoso, mas Kai a assegura que eles foram apenas separados porque o último ascensor queria mantê-los ali. Kyoko concorda com ele. Ela percebeu que a presença deles no mundo seria vista como um inconveniente, pois eles ainda têm memórias de Cid. Os outros são deixados fora do edifício e Jian imediatamente começa a voltar porque ela tem certeza de que a porta para o espaço alternativo ainda estaria lá.
Lord Balmung questiona sua motivação para retornar, pois ele tem certeza de que ela não pode derrotar o último ascensor. Jian revela que sempre pode se sacrificar pelo bem maior, mesmo que não seja forte o suficiente, mas Haren a aconselha a não jogar sua vida fora tão facilmente. Ela também revela que a porta para o espaço alternativo já se fechou, completamente. Ela sugere que eles elaborem um plano porque ela tem uma ideia que quer experimentar e Lord Balmung concorda em ajudá-la. Dentro do espaço alternativo, uma batalha se segue entre o trio e o último ascensor. Kyoko transforma sua mão em água e ataca o último ascensor, mas ela anula seu ataque e Kyoko perde parte de seu braço. Kai entra com o portador do código e ele consegue cortar alguns dos tentáculos do último ascensor. Kyoko recua e se junta a Hina, que está parada ociosamente nas linhas de trás. Ela se pergunta por que está sendo tão passiva, apesar de estar envolvida na luta. Hina confessa que está tão assustada com o último ascensor que nem consegue encará-lo. Ela anseia lutar ao lado de Kai, mas não consegue se forçar a isso. Kyoko pede a ela que lhe empreste um pouco de seu poder mágico para pelo menos contribuir para a luta deles contra o último ascensor. Kyoko toca Rin sem consentimento e ela rouba parte de sua magia. Kai está sendo bombardeado pelo último ascensor com ataques sônicos de seus tentáculos. Kyoko intervém e usa um feitiço de gelo para imobilizar o último ascensor, por completo. Ela estilhaça a jaula de gelo e Kai assume que o último ascensor está derrotado porque não há vestígios dele. Ele elogia Kyoko por sua vitória, mas Kyoko está inquieta, pois algo não parece certo, de forma alguma. Um portal se abre no chão e o último ascensor sobrescreve seu código anterior. Ele sai do portal sem um arranhão e Kyoko se pergunta por que não se regenerou instantaneamente quando ela o danificou antes. Kai se lembra que ele fez a mesma coisa quando lutava contra Vanessa, e ele percebe que a única vez que ele pode se regenerar é quando está dentro do plano alternativo em que eles estão atualmente, e somente lá. Kyoko pergunta a Kai como ele escapou da última vez que esteve no plano alternativo, e ele revela que apenas cortou o espaço alternativo com o portador do código em pânico. Kyoko transforma sua mão em sua forma de água e pega a estátua de Lord Alfreya com cuidado. Isso desencadeia uma reação do último ascensor e Kyoko confirma que a estátua é a coisa mais importante para ele. Ela decide usá-la como isca para atrair o último ascensor para fora. Eles pegam a estátua e fogem com o último ascensor os perseguindo, sem parar. Kyoko abruptamente se vira e ataca o último ascensor com fogo, mas ele desvia o ataque de volta para eles. Kai usa o portador do código para absorver o contra-ataque e ele acidentalmente rasga o espaço alternativo, criando uma fenda. Kai pula pela abertura com Rin e Kyoko e o último ascensor o segue. Eles retornam ao cemitério e Kyoko atinge o último ascensor com um raio agora que ele está vulnerável. O último ascensor é reduzido a cinzas e levado pelo vento completamente. Enquanto isso, Hiren está forjando uma arma usando algumas matérias-primas. Saki levanta algumas preocupações sobre a quantidade de matérias-primas sendo usadas para fazer sua arma, mas Hiren revela que é necessário, pois balas humanas normais são inúteis. De repente, ela sente o poder mágico de uma fonte hostil, e ela deixa cair seu martelo em pânico. Dentro do cemitério, o último ascensor, Aspecto 2, rasga o espaço alternativo e força seu caminho de volta. Kai reconhece o Aspecto 2 como a versão do último ascensor aprisionada por Rain. O último ascensor os detecta como os intrusos que estão adulterando o destino do mundo. Inicia seu código para eliminá-los, sem hesitar. O Aspecto 2 ataca Kai e ele o bloqueia com o portador do código. Kyoko tenta atacar por cima com seu martelo morfo, mas o Aspecto 2 o bloqueia com um escudo. Várias barras especiais surgem ao redor de Kyoko e ela imediatamente libera da estátua de Lord Alfreya ao perceber que caiu na armadilha do Aspecto 2, de forma astuta. As barras cercam Kyoko e ela é capturada. O Aspecto 2 inicia a execução do código para eliminar Kyoko do mundo presente. Kyoko libera seu reservatório de poder mágico através de seu feitiço de luz, e isso cria uma enorme explosão. A estátua rola para fora do cemitério envolta em uma bolha. Lord Balmung e Jian ainda estão esperando do lado de fora e eles imediatamente reconhecem a estátua. Jian corre para o edifício deixando Lord Balmung encarregado dos soldados, sem hesitar. Kai recupera a consciência e Rin o informa que ela os protegeu com um escudo. Caso contrário, eles teriam sido eliminados pela enorme explosão. Kai percebe que Kyoko se sacrificou para garantir a segurança deles, mas ele não acha que ela deveria ter feito isso, de forma alguma. Jian entra no edifício e os avista à distância. Ela os chama aliviada por estarem vivos, mas o Aspecto 2 começa a se contorcer. Kai olha e observa que ele está tentando se levantar. Ele se pergunta como o Aspecto 2 ainda está vivo depois de suportar o impacto daquela enorme explosão. Algo inacreditável. No entanto, ele não está esperando para descobrir. Ele ordena a René que recue com ele, mas o Aspecto 2 os persegue. Eles saem do cemitério e o Aspecto captura René. Ela inicia sua exclusão, mas René conjura um raio que atinge o Aspecto 2 com força. O Aspecto 2 libera Ren e cai no chão, mas ele se recupera e tenta atacá-la novamente. Kai se coloca entre eles e para o ataque dela. Ele parte para a ofensiva e tenta atacá-lo, mas o Aspecto 2 gera um escudo para bloqueá-lo com sucesso. Shin tenta atacar pelo lado, mas ela também é impedida pelo escudo. Lord Balmung ataca de outro ângulo, mas o Aspecto 2 permanece protegido pelo escudo. O Aspecto 2 os empurra para trás e Lord Balmung ordena que seus soldados iniciem sua operação, imediatamente. Ele joga uma granada no Aspecto 2, e Jian segue com ataques de fogo de sua espada. Ela ordena a Kai que proteja Rin enquanto eles seguram o Aspecto 2. Os soldados de Lord Balmung atiram no Aspecto 2, mas seu poder de fogo combinado mal o arranha de tão fraco.
Hiren retorna à linha de frente com a bala que forjou. Ela a entrega a Jan e a informa que a bala pode acender uma chama que queima por toda a eternidade. Ela a avisa para não errar o tiro e Jan solta a flecha. Ela acerta um tiro na cabeça e a flecha absorve o fogo ao redor do Aspecto 2, mas nada acontece de imediato. De repente ele explode liberando uma luz branca ofuscante. A explosão diminui e Kai olha para trás para ver o Aspecto 2 ainda operando sem sua cabeça. Ele tenta se mover em direção a eles, mas cai no chão. A cabeça do Aspecto 2 começa a cantar e um portal se abre acima, no céu. Kai reconhece que a reencarnação do mundo está ocorrendo. Falon ordena que seus soldados cerquem o alvo e ela se aproxima dele contra o conselho de Rina, que tenta persuadi-la a não ir. Haren e Jan seguem Falon e a cabeça do Aspecto 2 inicia a fase 2 da reencarnação do mundo de forma grandiosa. Ele inicia uma substituição do herói do mundo e outro portador do código desce do portal. Um personagem estranho se levanta e pega a espada. Kai reconhece o personagem como Cid, mas Cid fala com a voz do Aspecto 2, de forma assustadora. Kai está irritado que o Aspecto 2 esteja apenas imitando a aparência de Cid. Ele corre para ele e tenta atacar várias vezes, mas o Aspecto 2 repele seus ataques. Rin ataca do ponto cego do Aspecto 2 e acerta um golpe com seu feitiço de raio, com precisão. O Aspecto 2 muda e decide capturá-la agora que ela está ao alcance. Ele a agarra, abre um portal e a empurra para dentro. Kai parte para a ofensiva novamente em um acesso para ter René de volta. Ele ataca com seu portador do código, mas o Aspecto 2 repele seu ataque e o manda voando para longe. O Aspecto 2 crava seu portador do código no chão enquanto Kai tenta se levantar. Ele olha para o Aspecto 2, mas sua visão está embaçada. Kai leva um minuto para se recompor e pega seu portador do código. Ele se levanta e lembra a si mesmo que não está lutando contra Cid, então não precisa se conter, de forma alguma. Ele invoca a habilidade do portador do código e ataca o Aspecto 2, ferindo-o. O golpe cria inadvertidamente uma fenda entre o mundo normal e o espaço alternativo onde René está sendo mantida cativa. René percebe a fenda aparecer, mas ela não pode fazer nada, pois está acorrentada. Ela não tem motivação para retornar à batalha, mas ela se lembra que tem que continuar porque Kai precisa dela. Ela se liberta das correntes e voa através da fenda. O Aspecto 2 invoca sua própria habilidade de portador do código e tenta fechar a fenda, mas Rin voa para fora e empurra Kai para fora do alcance do ataque, salvando-o. Kai está feliz por ter René de volta e ela o informa que retornou para lutar ao lado dele. Kai volta sua atenção para o Aspecto 2. Ele tem certeza de que eles triunfarão sobre ele, pois copiar a habilidade de Cid não é suficiente para torná-lo um oponente formidável. Ele atira no Aspecto 2, e ele bloqueia com seu quebra-código, mas a bala estilhaça a espada. Kai avança e ataca com sua espada. O Aspecto 2 cai em sua finta e ele o atinge com o dragão na câmara da arma. Kai perde sua espada e Rines corre para devolvê-la a ele, rapidamente. O Aspecto 2 está perdendo o braço de Cid, e parte de sua forma original retorna. Kai o ataca por trás e o atinge com uma investida de ombro, que o manda voando. Rin retorna a ele com sua espada e ela a entrega a ele. O Aspecto 2 ataca Kai com seu tentáculo, mas ele o bloqueia com sua espada com destreza. O Aspecto 2 aconselha Kai a desistir porque o destino não pode ser mudado. Ele explica que a reencarnação do mundo acontecerá inevitavelmente, e todos os seus esforços para impedi-la são inúteis. Kai empurra o tentáculo do Aspecto 2 para trás e revela que não existe nada como o destino de fato. Ele revela que o resultado do mundo não é determinado pelo destino, mas pela resolução inabalável das pessoas. Ele invoca o poder do portador do código mais uma vez e ataca os tentáculos do Aspecto 2 com toda a sua força, sem hesitar. O poder puro do golpe oblitera completamente o Aspecto 2. Kai cai de joelhos de pura exaustão, mas a ideia de parar a reencarnação do mundo lhe dá força. Ele olha para Rin parada sobre o portal com determinação. Ela lança um feitiço poderoso para fechá-lo, mas o feitiço é tão poderoso que nocauteia Kai. Enquanto inconsciente, Kai tem uma visão de Rin acorrentada e ela implora para que ele a salve. Ele recupera a consciência para ver Rin sentada ao lado de sua cama, esperando. Ele se senta e ela imediatamente o abraça porque estava com medo de que ele nunca mais acordasse. Ela está aliviada por ele ter acordado. Ela tem se culpado por sua situação e não teria conseguido viver consigo mesma se ele nunca tivesse recuperado a consciência de forma alguma. Rina revela que seus sentimentos por Kai transcenderam a mera amizade. Inicialmente ela estava tolerando outros humanos apenas para poder continuar a passar tempo com Kai, mas agora ela realmente quer que ele goste dela, de verdade. Ela pergunta a ele o que ele sente por ela, mas antes que Kai possa responder, Hairan e Jan entram no quarto. Eles vieram verificar Kai, mas não esperavam ver Rin em uma posição tão questionável. Jan corre para Rina e a joga para longe de Kai, com raiva. Ela os repreende por se envolverem em comportamentos inadequados a portas fechadas, especialmente quando Kai ainda não se recuperou totalmente. Jan revela que ele esteve dormindo por 3 dias, e ele precisa tirar um tempo para se recuperar completamente. Kai fica surpreso ao saber que esteve inconsciente por 3 dias. Riren explica que ele perdeu a consciência depois de derrotar o Aspecto 2, e eles o levaram imediatamente para o hospital do exército rebelde de Yulin para receber tratamento com urgência. Rin acordou algumas horas depois de derrotarem o Aspecto 2, mas Kai permaneceu sem resposta. Hairan e Jan voltaram sua atenção para Rin. Elas a repreendem por se aproveitar de Kai, pois ele está vulnerável depois de apenas recuperar a consciência. Elas não conseguem acreditar que ela traiu a confiança delas assim, mas Rin argumenta que ela estava apenas fazendo o que sentia ser certo. Ela denuncia Jan por segurar a mão de Kai por um tempo desconfortável enquanto ele estava inconsciente e Raiden por se recusar a sair do lado dele o dia todo.
Hiren se defende e argumenta que estava apenas ficando para dar os remédios a Kai, nada mais. No dia seguinte, ao pôr do sol, eles caminham até o cemitério nas planícies da fronteira da Federação Yulin. Eles entram para verificar a estátua de Lord Alfria que deixaram lá, intacta. Kyoko está com eles desta vez, mas ela está em uma forma reduzida. Kai está impressionado que ela conseguiu sobreviver à explosão de alguma forma. Kyoko revela que ela só sobreviveu porque dividiu seu núcleo antes da explosão. Ela tem que absorver uma grande quantidade de espíritos ou uma enorme quantidade de magia antes que possa ser restaurada à sua forma normal, por completo. Sem isso, ela permanecerá em seu estado enfraquecido por 30 anos, completamente inútil e impotente. Lord Balmong está menos preocupado com o bem-estar dela e mais preocupado em garantir que ela mantenha seu pacto com os humanos. Ele não quer que ela saia em um ataque sem provocação, pois ele sabe que será um incômodo subjugá-la. Kyoko assegura que ele pode facilmente esmagá-la se ela for contra a trégua porque ela é fraca e impotente. No entanto, Lord Balmong não está comprando sua fachada de fraqueza, pois ele experimentou seu poder em plena força. Nada jamais tirará a memória daquela experiência dele, nem mesmo sua artimanha de inocência. Hiren chama a atenção de Lord Balmong para a estátua e ela o avisa para não danificá-la, pois ele estaria incorrendo na ira de toda a raça celestial se o fizesse. Lord Balmong promete manter a estátua segura e garantir que o cemitério seja completamente proibido. Kyoko aponta que eles também precisam dar prioridade a descobrir mais sobre o último ascensor para que possam derrotá-lo permanentemente de uma vez por todas. Sua única pista é a Ira, o único herói que não faz parte de sua coalizão. Eles decidem continuar sua jornada para encontrá-lo e Lord Balmong oferece para lhes dar uma despedida. Eles começam a fazer as malas com a ajuda de Lord Balmong e seus soldados, enquanto Kai e Rene olham para o pôr do sol pensativos. René pergunta a ele se ele acha que a estátua do herói celestial pode ser revertida para que Lord Alfoia possa ser restaurado. Kai revela que é possível, mas ele admite que não tem certeza total. Sua motivação é fazer o seu melhor para deixar Cid orgulhoso, pois ele lhes confiou o destino do mundo. Ele tem que continuar protegendo Rhino, enquanto garante que a Guerra das 5 Raças chegue ao fim, de uma vez por todas.